Todas as previsões dos autores de ficção científica já se tornaram reais. De certa forma, nós já vivemos em uma distopia e talvez você esteja tão ocupado tentando sobreviver que nem percebeu isso. A falta de tempo te impede em notar que a privacidade já não existe mais, todos os seus dados já se tornaram públicos e talvez você não saiba mais distinguir fato de fake news e até mesmo utilize o ChatGPT como seu terapeuta. Todas as suas ações são feitas com uma tela e você media sua rotina com pílulas pequenas de prazer que nós podemos chamar de Shorts, Reels e TikTok. Tudo para sobreviver a essa realidade extrema. Você não sente mais nada, você só vai de um dia para o outro. Enquanto você mal tem tempo de ir na academia, tem gente gastando milhões em tratamentos estéticos e de saúde para tentar driblar a morte. Na mesma cidade em que você vive, tem gente andando de helicóptero para ir de um lugar para o outro, enquanto na calçada milhões de pessoas morrem de fome. A distopia da ficção científica nunca foi tão real. Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Antes de começar a falar sobre distopia, eu quero dar um recado para você. Por mais que esse vídeo pareça uma mensagem do apocalipse, eu quero que você entenda que esse vídeo é um alerta. Não é para você sair daqui achando que o mundo é um lugar horrível e que tá tudo perdido. Vamos construir um raciocínio até o final desse vídeo. Ok, vamos lá agora. A palavra distopia vem do grego. Dis significa ruim e topos significa lugar, ou seja, lugar ruim. A distopia não é só um futuro sombrio ou violento, ela descreve uma sociedade que pode ser organizada, racional, funcional. Logo à primeira vista, você encarando na superfície, pode parecer tudo muito bonito, mas é uma realidade em que desumaniza, controla e empobrece a experiência humana. E de onde ela vem? Quase sempre a distopia nasce de uma promessa de ordem, progresso ou bem coletivo. Um futuro onde o caos e a violência serão totalmente controlados. Mas a gente sabe que tem um alto custo para que tudo isso aconteça. E talvez você tenha que abrir mão da sua liberdade, da sua subjetividade e até mesmo da verdade. Até que chega um ponto que normalizamos atos impensáveis. Em A República de Platão, ele descreve uma sociedade ideal governada por filósofos, onde cada indivíduo tem um papel fixo, a educação é rigidamente controlada e mitos são usados para manter a ordem. Mas será que a harmonia justifica a supressão da liberdade individual? Será que é possível uma sociedade perfeita e sem conflitos? Já Hegel acreditava que a história avança racionalmente em direção à liberdade e ao progresso por meio do Estado. O problema é que isso pode gerar uma distopia em que o indivíduo só é livre dentro da lógica do Estado e a razão histórica pode ser justificada com sacrifícios humanos. Em nome do progresso, o presente e as pessoas envolvidas naquele cenário podem ser violentados. Quantas histórias você já não viu, não já leu, presenciou nos jornais e notícias e acompanhou na história? Ditadores que justificavam o progresso do povo por meio da violência. O filósofo Marx, por exemplo, nunca escreveu sobre distopias, mas nos deu insights importantes sobre a modernidade quando falou sobre alienação do trabalho, redução do humano à função produtiva, mercantilização da vida. Uma distopia, no entanto, não precisa de um ditador por si só. Basta um sistema econômico que transforme as pessoas em engrenagens. Aqui o controle não é apenas político, mas estrutural, invisível e já faz parte do cotidiano. O controle já faz tão parte do seu dia a dia que você nem percebe. Hoje já existem televisores, geladeiras e até mesmo a sua Alexa coleta dados sobre quem você é e acompanha o seu dia a dia, sem nem você ter percebido isso. Se estivéssemos vivendo no livro 1984 do George Orwell, que aqui eu só tenho o DVD, mas eu já li o livro e eu recomendo que você leia esse livro, tá? Que eu só tenho o DVD. 1984 alerta sobre os perigos da perda da liberdade individual, do autoritarismo e da manipulação da informação na sociedade moderna. O personagem central é Winston Smith, um trabalhador comum que resiste a esse sistema e será perseguido por isso. Dentro desse universo, o Estado reescreve a história. Existe um departamento nessa história, o Ministério da Verdade, que é um órgão público, onde os funcionários passam o dia todo alterando o passado de uma forma que mais convém a Ingsoc, o partido totalitário que governa
a região da Oceania, em 1984. A Ingsoc até mesmo cria uma forma de linguagem chamada novilíngua para limitar o vocabulário e ir retirando palavras que podem ser usadas para se rebelar contra o sistema, tornando impossível se expressar contra esse regime. Então é como se você nem tivesse no seu dicionário palavras das quais você pode usar para se rebelar, para se expressar, para lutar contra a opressão que você vive. Já em Admirável Mundo Novo, esse livro que você recebe na escola e nunca lê, tá? Eu recomendo que você leia em algum momento da sua vida. E a minha gata mordeu meu livro aqui, ela arranhou meu livro. Aqui a gente encontra um livro escrito pelo Aldous Huxley, eu acredito que seja assim a pronúncia do nome dele, uma distopia futurística onde a sociedade é controlada por tecnologia, condicionamento genético e psicológico, o que garante estabilidade e felicidade artificial. Mas ao fazer isso, a gente elimina a arte, a história, a individualidade e até mesmo os prazeres humanos. Nessa história de Admirável Mundo Novo, as pessoas tomam uma droga chamada soma, que impedem elas de serem infelizes. Então, elas nunca sentem tristeza, estresse ou qualquer outro tipo de emoção negativa. Elas estão sempre dopadas, inertes da realidade. E a soma, essa droga soma, para mim, ela é um perfeito exemplo de o Reels ou TikTok, Shorts, essas mídias curtas que a gente consome hoje em dia. Você chega cansado do serviço, abre o celular, começa a ver vídeos curtos e perde 20, 30 minutos desse jeito, esquecendo dos seus problemas e até mesmo da realidade. Admirável Mundo Novo apresenta também um sistema de castas, em que a biologia é manipulada para garantir estabilidade social e servidão voluntária. Então aqui não tem mais partos, tá? As mães não dão à luz mais, nada de gestação natural. Os seres humanos são gerados em laboratório, em uma escala industrial, com seus embriões modificados para ocuparem papéis sociais específicos dentro da sociedade. Viver pela conveniência, autoritarismo disfarçado de progresso. Parece distante? Nem tanto. Hoje já existem projetos de incubadoras humanas apenas aguardando serem aprovadas pela sociedade. Um exemplo disso é o Ectolife, uma instalação de útero artificial movida a energia renovável projetada pelo biotecnólogo Hachem Al-Gaili para permitir que casais inférteis tenham filhos biológicos por meio de tecnologia de ponta. Parece assustador? Parece assustador. O projeto visa reduzir partos prematuros e cesáreas utilizando 70 laboratórios com 400 cápsulas de crescimento cada, permitindo a incubação de até 30 mil bebês por ano. Se segura na sua cadeira, se segura no sofá que vai ficar ainda mais assustador. Esse projeto tem algumas características muito específicas que eu quero apresentar aqui para vocês. O primeiro deles é monitoramento e IA. Sensores monitoram os sinais vitais desses bebês na incubadora, enquanto a IA acompanha o desenvolvimento físico e genético, enviando atualizações em tempo real para um aplicativo. Nutrição e ambiente. Bebês recebem nutrientes e oxigênio através de um cordão umbilical artificial conectado a bioreatores que mimetizam o fluido amniótico. Conexão parental. O sistema inclui alto-falantes para reproduzir sons, câmeras 360 para visualização em VR e trajes hepáticos para sentir os movimentos do bebê. Engenharia genética. O pacote de elite propõe o uso de uma tecnologia que personaliza características como cor dos olhos, força e altura, além de eliminar doenças hereditárias. E por que não, conveniência? Projetado para funcionar em hospitais e potencialmente em residências, oferecendo uma alternativa à barriga de aluguel. Então, em um futuro para pessoas muito ricas, possivelmente você vai poder ter o seu filho em casa, longe dos hospitais e sem precisar utilizar o seu corpo para isso. Assustador, né? Eu acho bem assustador. Esse projeto baseia-se em pesquisas científicas desde as décadas de 50, mas atualmente permanece como um conceito muito futurista. As discussões sobre o tema abordam questões éticas, é claro, como o impacto no vínculo mãe e filho, os riscos de eugenia, é claro, parece um projeto bem eugenista, né? Em alguns momentos. E falando em maternidade, não dava pra gente deixar de lado o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Em uma distopia teocrática e totalitária chamada República de Gilead,
Os direitos das mulheres são suprimidos após uma crise ambiental e política nos Estados Unidos, transformando mulheres férteis em aias, escravas daquilo lá que você está pensando mesmo, tá? Escravas daquilo mesmo, apenas com o objetivo de procriar. A história explora a opressão feminina, o fundamentalismo religioso e a perda da autonomia sob um regime que distorce textos sagrados para justificar a subjugação. A personagem principal dessa história é a June Osborne, uma das aias do regime, que vai lutar ferrenhamente contra esse sistema. O da Aia é um exemplo extremo de um patriarcado autoritário, onde os direitos reprodutivos são retirados e o controle de natalidade fica nas mãos dos homens. Já dizia Milton Friedman que nada é mais permanente do que uma medida temporária. O que começa como uma solução para a baixa taxa de nascimentos nos Estados Unidos, logo se torna um ambiente confortável para que homens cometam violências contra mulheres. Tudo, é claro, justificado pela vontade de Deus e pelos valores da família. Parece real, né? Eu já ouvi essa história em muitos lugares, várias vezes. 5 minutos de televisão, de notícias, e você vai ver que é muito real. O livro também virou série com a Elizabeth Moss interpretando a corajosa e destemida June Osborne e Yvonne Strahovski no papel da fria, calculista, mas fascinante Serena Joy, uma ex-ativista conservadora fundamental na criação de Gilead, mas que depois irá sofrer as consequências do sistema que ela mesma ajudou a criar. Aqui nós vemos um recorte das tradwives do conservadorismo religioso, que cresce em diversos países mundo afora, e do uso da política como um veículo de transmissão dessas ideias. Já que a gente está falando de violência, tem também Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Essa edição aqui eu ganhei em 2014, acredito eu, da minha primeira psicóloga. Eu sou muito grata a ela por ter me apresentado essa história. Uma distopia clássica em que seguimos Alex, um jovem líder de gangue numa Londres futurista, viciado em ultraviolência, música clássica do Beethoven e de violar corpos femininos. Até que um dia ele é preso e submetido ao controverso método Ludovico, um tratamento extremo que o torna incapaz de cometer atos violentos, mas é isso também que vai o deixar totalmente indefeso. A história explora temas como livre-arbítrio, controle estatal e a natureza da maldade. Nesse universo também temos uma linguagem inventada pelo autor e que vai ser utilizada pelo Alex e os seus amigos, a Nadsat. Então, no final do livro aqui tem um dicionáriozinho das palavras que eles utilizam. Laranja Mecânica expõe como seres humanos podem sim ser ruins, maldosos, nojentos. É muito fácil a gente chamar uma pessoa que comete um ato brutal de monstro, tirá-la do local de humano. Mas o Alex e os seus amigos vão provar que a violência, a bestialidade, infelizmente, são sim atos bem humanos. Depois a gente tem o clássico da literatura adolescente, Jogos Vorazes, onde a gente encontra a jovem Katniss Everdeen, que decide participar de um reality show muito brutal criado pela capital da nação fictícia de Panem. A capital exige que cada um dos 12 distritos envie um garoto e uma garota, um menino e uma menina, para esse desafio, o que garante muito entretenimento, mas também controle do Estado por meio do medo. Katniss sabe que essa pode ser a sua sentença de morte, mas ela sabe usar toda a sua habilidade de sobrevivência ao ar livre para se manter viva. Nesse universo, a capital é uma metrópole muito rica, tecnológica, luxuosa para poucos e que se mantém dessa maneira explorando os recursos dos 12 distritos. Vamos explorar os pobres, né? Com certeza. A obra é ambientada em uma América do Norte pós-apocalíptica, ainda aborda temas como desigualdade social, guerra e manipulação midiática. Não podia deixar de falar dele, Blade Runner, escrito pelo Philip K. Dick em 1968, onde a gente encontra Rick Deckard, um caçador de recompensas em uma São Francisco pós-apocalíptica, que é encarregado de aposentar com aspas, 6 androides fugitivos, e vai, ao longo da história, ele vai questionar a natureza da empatia e da humanidade. Ele é um marco do gênero cyberpunk, esse livro aqui, ele é um divisor de águas do gênero e aborda questões filosóficas profundas sobre inteligência artificial, consciência e o que define a vida e de como seria um futuro onde a tecnologia domina todos os aspectos da nossa rotina.
Eu nem preciso comentar muito sobre o quanto a IA está imersa na nossa rotina hoje em dia, né? A gente trabalha usando o ChatGPT, nos relacionamos com IAs, tratamos ela como amiga, terapeuta e somos atendidos por chatbots, nem sabemos o que é real ou vídeos gerados por IA. E a lista continua, não vou ficar aqui comentando tudo que a gente já sabe. O último da lista é um dos meus favoritos, que eu já citei aqui no canal algumas vezes, que é Fahrenheit 451, uma sociedade distópica futurista onde livros são queimados por bombeiros. Fahrenheit 451 critica a censura, a alienação da mídia pelo uso de telas, o consumo desenfreado e a perda do pensamento crítico. Os bombeiros nessa história queimam bibliotecas inteiras, pois os livros trazem infelicidade. Se você lê, você questiona, e se você questiona, provavelmente você vai se sentir um pouco infeliz em vários momentos, porque a realidade nem sempre será aquela que você imaginava. Então, o personagem principal, o Guy Montag, ele acaba numa biblioteca e, apesar de ter feito isso várias vezes, em um dia específico, ele olha para um livro e se sente coagido a guardar ele. E aí ele chega em casa, lê e começa a se questionar, e questionar tudo da sua vida, da forma como a sociedade opera, e ele, é claro, vai ser muito perseguido e punido por isso. Fantástico! Fantástico. Nessa distopia, o entretenimento vazio e o controle do Estado sufocam a individualidade e a imaginação, porque você não tem acesso a livros, a conhecimento profundo, a histórias profundas, você só tem reality shows passando na TV, coisas bobas e inúteis e fúteis. É um mundo onde ler é um ato revolucionário. Eu gosto muito de Fahrenheit 451 porque é exatamente o que a gente passa hoje em dia. Cada vez mais nós estamos viciados em telas, nos alienando em conteúdos para nos distanciarmos da realidade brutal que existe lá fora. Enquanto isso, os livros ficam de lado, quando poderiam ser a saída para uma melhora na vida. Bom, eu falei no começo desse vídeo que era para você não encarar esse tema aqui hoje como uma mensagem do apocalipse, né? Eu não sou Cavaleira do Apocalipse. Eu tomo muito cuidado em trazer esse tipo de tema aqui para o canal, porque existem outros criadores de conteúdo, youtubers, sites de notícias, jornais, que ganham fama por meio do caos, do rage bait, do ódio, da violência, de vender a propagação de notícias ruins. Mas eu não quero que você saia desse vídeo pensando dessa forma, tá? Eu falhei como pessoa se você sair desse vídeo aqui pensando isso hoje. A gente não pode ser ingênuo e pensar que o mundo não é um lugar terrível e com pessoas terríveis. Ele é terrível, com pessoas terríveis, sim, mas também existem pessoas incríveis e lugares incríveis para você conhecer. No entanto, você precisa entender primeiramente que você não vai mudar o mundo. Se você é muito jovem, talvez você tenha essa sensação. Mas depois que você cresce, começa a conviver mais em sociedade e vê as injustiças do mundo, você percebe que você não vai mudar o mundo. Mas isso não quer dizer que você não pode promover o bem-estar, promover o bem para a maior parte das pessoas ao seu redor, para a maior quantidade de pessoas possíveis ao seu redor. Então talvez seja interessante você se aperfeiçoar, cuidar da sua saúde e buscar doar o seu tempo ou conhecimento para aqueles que precisam. Talvez você possa se engajar num trabalho social, criar um canal no YouTube para trazer conhecimento e pensamentos mais profundos para as pessoas, como eu faço, doar um pouquinho do seu dinheiro mensalmente, indo ali na paróquia do seu bairro para fazer uma sopa, um cachorro quente, distribuir umas roupas, qualquer coisa que promova bem-estar para a maior parte das pessoas ao seu redor. E assim, você deve fazer isso, você precisa fazer isso sem esperar nada em troca, sem receber dinheiro ou grandes gratificações em troca. Você apenas quer tornar a sua comunidade um lugar melhor. Afinal de contas, você não vai mudar o mundo. Não dá para confiar que o Estado, o prefeito, o presidente e todos os países vão dar as mãos e falar: putz, agora vai ser perfeito, agora vai mudar. Nós nos apegamos a essa ideia de mudar o mundo, mas chega um momento em que percebemos que isso é impossível. Então somos acometidos pela sensação de frustração, de medo, de desânimo, mas nós podemos influenciar aqueles que convivem conosco. Nós podemos conversar, ensinar, ajudar, ler para alguém.
E existem inúmeras outras coisas que podem ser feitas, como criar meninos e meninas corajosos, chamar atenção quando o seu pai, o seu namorado, o seu amigo, o seu chefe, sei lá, um homem ao seu redor está sendo babaca. Chama a atenção dele, se valer a pena, é claro. Transmitir o poder da educação para mais pessoas possíveis, não permanecer em relações tóxicas, não permitir ser explorado. Você não pode ser passivo sobre tudo que acontece na sua vida. Ditaduras e distopias não se formam da noite para o dia. Elas dão sinais a todos os momentos e eu preciso que você esteja atento a esses sinais. Então, esteja atento. Preste atenção em tudo que acontece no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, nas medidas que são implantadas na sua vida, na sua rotina. Talvez você não possa mudar o Brasil inteiro, e nem mesmo o mundo, mas você pode agir localmente para impactar globalmente. Existem outros livros que falam sobre distopias, mas eu quis trazer exatamente esses porque são os mais representativos para mim, e eu acredito que sejam ideais para o momento atual que a gente vive. Eles foram adaptados para filmes e séries, então acho que vale a pena você também dar uma olhada. E além desses livros, tem outros que eu queria recomendar aqui, que eu vou deixar os posters passando aqui na tela, de filmes e séries que você poderia assistir. Vamos falar primeiro dos filmes. Então a gente tem Filhos da Esperança, A Estrada, Ex Machina, A Onda, Ela, AI, Inteligência Artificial, Minority Report, Blade Runner 2049, Equilíbrio, V de Vingança, Matrix. Séries, é claro, a gente tem O Conto da Aia, que eu já comentei aqui, O Homem no Castelo Alto, Black Mirror, Ruptura, The Leftovers. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele provavelmente está muito mais extenso do que eu tinha previsto, mas eu quis muito trazer esse tema aqui para vocês porque a gente precisa estar vigilante com as coisas ao nosso redor. Não podemos ser passivos, não podemos. Deixa aqui nos comentários, você sente que vivemos de fato numa distopia? Você teme que tudo isso se torne cada vez mais real? E o que você tem feito para mudar a sua realidade? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.